Largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre IndyCar. IndyCarCast número 131, falando sobre um debate, é puramente debate esse programa, vai ser muito interessante, a pauta eu já vou dizer a seguir. Temos uma mesa cheia hoje, pessoas caindo no teto, assim, de tanta gente que está aqui, comparado aos outros programas. Temos aqui, deixa eu ver, ordem alfabética, até me confundi um pouco, Diego Souto, que estreou no último programa. Tudo bem, Diego? Beleza, meu caro? Boa noite, pessoal. E mais uma vez estou aqui para essa edição desse podcast. Desculpa, é muita emoção. Não, é muita emoção, a pessoa fica nervosa. É um programa fantástico esse IndyCarCast. Temos aqui Eduardo Costa. Tudo bem? Quanto tempo que o Eduardo não participa desse programa, hein? Pois é, né, velho? Tem um tempo que eu não tô participando aí, mas muito bom estar de volta e vamos lá, que tem muita coisa para discutir. Mais de ano. Ele só vem quando a gente fala, vai ter treta, ele vem. Opa, treta? Não, beleza, vai ser o programa. E aqui temos o parceiro Emanuel Weiman do Indy Forever. Tudo bem, Emanuel? Fala, gurizada medonha, pronto aí para mais um IndyCarCast? Vamos lá. Opa, vamos lá que o assunto vai ser interessante hoje. O assunto é... claro, tem Daniel Schneider no comando desse programa, dessa coisa, dessa zorra, dessa coisa louca aqui. O assunto é a bipolarização de fãs da Indy. É um assunto que talvez, desde 100 anos atrás, desde 79, quando rolou aquela treta entre a AAA e a USAC, né, que começou a primeira season das 32 que vai rolar durante todo esse tempo da Indy. Desde aquela época houve aquela... a diferença de base de fãs da Indy. Um querendo a categoria seja assim e outra querendo que a categoria seja aquilo. Ou seja, existem umas 32 categorias que cada um pensa na sua cabeça e todas elas são denominadas Indy. Existe uma base de fãs que gosta, assim, você não vê em outras categorias. Por exemplo, vamos comparar com a Fórmula 1. A Fórmula 1, ou você gosta ou você não gosta da Fórmula 1. Se você gosta da Fórmula 1, você simplesmente olha as corridas. Se você não gosta da Fórmula 1, você de vez em quando olha as corridas e começa a falar mal delas. Ok, essa é a Fórmula 1. Na Indy, todas essas bases de fãs olham as corridas. Mas cada uma delas tem essa diferença de... eu quero que a Indy seja internacional. Ela tem que ir lá para a Ásia, tem que ir para Japão, tem que ir para a China, o cacete A4. Ou outros pensam, não, ela tem que ficar nos Estados Unidos, tem que ganhar dinheiro, Outros pensam, a Indy tem que ser monomarca, tem que ser spec, tem que ser só o único carro para ser uma competição única e ser uma corrida boa. Outros pensam, tem que ser multimarca, que traga guerra de pneus. Outros, cara, é muita coisa. E até todo ano cada fã cria o seu próprio calendário. Eu vou começar, acho que eu vou botar Homestead no começo, Long Beach talvez no final. Não, eu acho que eu não vou botar Long Beach, eu acho que eu vou botar Cleveland. Ressuscitam Cleveland do nada. Como uma volta de Cleveland. Então, aí temos um exemplo. E ressuscitaram o Laguna Seca também, a pedido de fãs também. Então a questão da pauta... também. Mas enfim. A questão é, essa base de fãs totalmente diferente ajuda ou atrapalha a categoria? Ela precisa dessa base ou ela não precisa dessa base? A Indy é única por causa desses fãs ou não? Essa é a pauta de hoje. E assim, eu já vou dizendo, aproveitando a minha opinião e esse monólogo, algumas coisas sobre o que eu penso. Eu entendo os dois lados da moeda, eu entendo por que pode ajudar e por que pode atrapalhar. Mas eu gostaria que os meus colegas aqui da mesa colocassem a sua opinião sobre essa determinada pergunta inicial. Esse negócio todo ajuda ou atrapalha, Diego? Olha, Dan, eu penso o seguinte, que isso por um lado assim, ajuda e por outro atrapalha. Porque ajuda por um lado, porque a Indy precisa ter um pouco mais de uma certa expansão para que outras partes conheçam assim, a categoria melhor, porque ainda há um certo desconhecimento com relação a IndyCar. Mas por outro lado também atrapalha, por causa que isso também tira um pouco assim, da essência, né, da IndyCar. Por exemplo, no Facebook, algumas postagens de Twitter, na página da IndyCar, eu já vi muitos, tipo assim, pessoas dizendo que querem ainda assim um calendário mais enxuto de ovais, outros querem assim mais ovais. Tipo, eu não vou mentir,
eu estou em interesse, querem mais ovais na categoria, tipo assim, um número nivelado de pistas, um número igual de pistas mistas com ovais, porque a essência da Indy é oval, tá? Não tem pra onde correr, essa é a essência da Indy. Então, é um tipo de assunto que já rende muito pano pra manga. Isso por um lado ajuda, e também por outro lado também atrapalha essa questão. Pois é, a questão assim, já temos algumas coisas em comum. Todos os fãs entendem que um oval é a essência. Mas já existe aquela base de fãs que acha, não, oval não vale, vamos focar em ovais. Oval não vale nada para a Indy hoje, a Indy não tem mercado em oval, ela tem que focar em misto. Isso é uma base de europeus, assim, que gostam de Fórmula 1 e aí querem gostar de Indy, querem fazer da Indy uma Fórmula 1 da vida. Esse pessoal não gosta de oval, esse pessoal acha que oval não vale nada, querem que Pocono caia fora. E esse pessoal também quer mandar na Indy. Então tem essa questão toda. Esses fãs que querem fazer da Indy virar uma Fórmula 1, né, Eduardo? Cara, sobre o que você falou, por exemplo, no começo, eu vou só fazer uma pequena objeção, assim, que você estava falando que em outras categorias é uma coisa um pouco mais uniforme. Eu até vejo que existem diferenças. Se você for falar, por exemplo, de categorias europeias, ou até mesmo a NASCAR, você vê muita gente opinando, eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser assado, eu acho que não sei o que, e isso sempre que se debatem regras novas causa muita polêmica. Na Fórmula 1 a gente vê muito isso. Então, se isso já acontece em outras categorias que são teoricamente uniformes no quesito de instituição há muito tempo, você imagina na Indy, que passou por tantas divisões. A Indy, ela passou por uma cisão em 96. 96, historicamente falando, foi ontem. Então, você claramente vê que a categoria ainda sente efeitos disso. Eu tô um pouco com o que o Diego falou. Eu concordo que existem coisas boas desse debate, porque aí existem vários pontos para você discutir, existem vários aspectos de categorias com tipos de corridas diferentes, de estilos de pilotagem diferentes, com características únicas que podem ajudar, mas que, por outro lado, o que pode acabar ficando polarizado demais, e atrapalhando muito. Eu vejo que, por exemplo, já se foram mais de 20 anos desde a cisão, da última cisão, estou pegando ela como exemplo entre kart e RL, que geraram as duas, no caso. E a gente já vê uma base de fãs da Indy que não pegou essa cisão. Tipo, muitos de nós aqui do IndyCarCast que participamos costumeiramente não vimos a Indy. Eu sou um exemplo. Durante... pois eu também. Tipo, não vimos a Indy durante o período de cisão. Durante eu também sou assim, por exemplo, também. anos 90, que foi uma coisa muito mais forte e tal. E até hoje a gente ainda fica um pouco nesse debate, sabe? Kart e a IRL, kart e a IRL, era bom como fazia na kart. Mas a kart fez assim e quebrou. Mas na IRL era bom. Mas a IRL era chata. E já tem mais de 20 anos de cisão, assim, que historicamente é pouco tempo, mas querendo ou não, já são mais de 2 décadas. Então... Posso te dar um parênteses, Eduardo? A primeira cisão, digamos assim, aquela mais recente, assim, digamos, foi de 79, da AAA com a Iozek. E a segunda foi em 96, né? Só para confirmar, foi isso mesmo, né? 79 foi uma e 96 isso. Foi outra, ok? Sim. Ok. De 79 a 96 foi menos tempo do que de 96 até hoje. E ainda se fala muito da cisão de 96, muito mais do que se falava em 95 sobre a cisão de 79. Parece que a cisão de 96 foi muito maior do que a cisão que aconteceu antes. Por que eu digo isso? Ainda existem as viúvas de 2 categorias até hoje. Mesmo com as pessoas, e eu conheço várias, que, como você falou, não acompanharam a categoria naquela época, não acompanharam a kart, não acompanharam a RL, viram vídeos, pegaram daquilo, criaram uma imagem na cabeça e colocaram, esse é a Indy perfeita. E aí eu vou atrás dela. Não acha isso, Emanuel? Mais ou menos por aí. O pessoal não acompanhou a época. Eu acompanhei o finalzinho ali, né? Comecei a ver a Indy no finalzinho de 93, início de 94, com aquela ali. Mas não via muita corrida não, porque era ruim de ver naquela época. Nunca sabia quando é que ia passar uma corrida, não tinha internet pra tu ver o horário. Não tinha propaganda na TV, era ligado domingo e ver se estava dando alguma corrida. Então, por conta disso, na época não dá para acompanhar muito assim as corridas, né? Eu me lembro que, na verdade, quando houve a cisão, falava-se muito pouco durante as transmissões que ia ter decisão. Na verdade,
eu fui me ligar nisso, que eu era muito piá, né? Eu sou de 86, então na época ali, em 96 eu tinha 10 anos, eu era muito piá. Mas aí lá por 97, quando mudou, quando começaram a chamar de Fórmula Mundial, que eu estava acompanhando a corrida lá, que o Emerson falava, né? Por que mudou o nome, por que não mudou, por que isso, por que aquilo. E é ali que eu fui me ligar que tinha havido uma cisão, né? Houve aquela separação, e aí só que eles falavam mal pra caramba da RL. Eles metiam a pau na RA, porque é uma corrida ruim, porque teve um monte de acidente, porque já morreu o piloto, porque não sei o que, e aí ficavam naquelas lá, mas eu não sabia nem que passava na Band aquilo ali, eu não sabia nem que passava no Brasil aquela categoria, porque eles não falavam absolutamente nada, assim. E eu fui saber que a última corrida que eu vi lá na época foi 2003, 2004 ali, eu não sabia que tava passando no Brasil a IRE, pra você ter uma ideia. Mas é isso. Não, a questão ali, esse também incitou, agora eu vou abrir para vocês tudo. Esse também incitou a questão de polarização que pode se prejudicar a categoria, se auto-prejudicar até hoje, mesmo depois da unificação, 10 anos depois, mais de 10 anos depois, estamos a 12 anos da unificação daqui a pouco. A citação do tipo, essa é a Fórmula Indy de verdade? Aquela não é a Fórmula Indy de verdade. Isso aconteceu direto na transmissão. Aqui no Brasil, por exemplo, SBT e Band. A SBT, não, essa aqui é a Fórmula Mundial, a Fórmula Mundial é a Fórmula Indy. Aí a Band vinha com, não, essa aqui é a Fórmula Indy. Isso criou a base, começou a criar a base de fãs brasileira, que talvez, se colocar num contexto, fica pau a pau com a base de fã americana da Indy. Pau a pau no sentido de querer mandar na categoria, de querer colocar essa que é a Indy que eu quero, a Indy deveria seguir essa ordem, e se não seguir essa ordem, a Indy não vai dar certo. É um medo misturado com uma crença do que é o certo, e isso que pode atrapalhar a categoria. Porque, como o Diego falou, eu acho, se não me engano foi o Diego, a Indy não tem identidade, ela talvez passe a não ter identidade, porque tá todo mundo opinando uma hora, e daqui a 2 anos você pode ver que a Indy vai mudar totalmente, e aí os caras que gostam dessa Indy de 2019 vão começar a odiar a Indy de 2021, e aí é um ciclo infinito. E uma coisa também, Dan, é que isso que você falou me lembrava muito assim, de discussões que eu via no Orkut, que ficava muito assim, essa rixa, essa briga entre kart e RL, que era como se fossem o quê? 2 torcidas organizadas. E pegando-se um pouco no gancho do que o Emmanuel falou, eu também, tipo assim, eu comecei a acompanhar a kart, no caso, a Indy Precisão, foi no começo dos anos 90. Mas, tipo assim, eu via assim esporadicamente, porque aqui onde eu moro, a gente tinha, assim, aquela famosa antena espinha de peixe, né? E então o sinal da Band e também da Manchete posteriormente raramente pegava por aqui. Então, eu dificilmente via assim, uma corrida ou outra. Aí, eu só fui começar a acompanhar a Indy de verdade assim, quando ela migrou para o SBT. Aí quando houve a cisão, no caso quando eu não via o circuito de rua de Miami, que foi onde a gente correu em 95, não vi Phoenix, não vi Indianápolis, não vi também foi New Hampshire. Aí tipo assim, pra mim foi um estranhamento, e durante todo 96, aquele tempo assim, né? Isso mesmo, 96. As coisas foram em 95. Isso mesmo. Aí quando veio a temporada de 96, eu estranhei pelo fato dessas pistas não estarem no calendário. Aí só muito tempo depois, 5 anos que eu vim conhecer a IRL, que eu tava mexendo na TV, na parabólica, aí por acaso eu coloquei num domingo, era 500 milhas de Indianápolis. Aí só então que eu vim conhecer a IRL, né? Eu passei a acompanhar mais, eu sempre tentava assim, me sintonizar mais na época na Band, quando anunciava as corridas. Agora só o chato é que em 2001 a Band só transmitiu até a Indy 500, depois de lá pra cá não transmitiu mais nada, só voltando só em 2004. Foi a questão do Sport TV. Mas enfim, tem umas 2 ou 3 corridas ali que não foram nem transmitidas no Brasil, porque demorou até a Sport TV conseguir fazer as negociações para começar a transmitir. Sim, tem coisas que nunca foi transmitido. Bom, mas então assim, a gente já tá entrando no comum de que as TVs também ajudaram, porque não tinha internet, não tinha acesso, de repente você olha uma, e essa aqui, hein? Tá, então eu vou acompanhar essa. Aquela outra é a Indy, então eu vou acompanhar essa. Então não tinha muito acesso à internet, o pessoal não sabia qual era a verdadeira Fórmula Indy, né? E no fim eram as duas, ou não, enfim. 2 divisões. Até hoje você vê isso. Mas assim, vocês falaram, acho que todo mundo aqui nessa mesa concorda que existem pontos positivos e pontos negativos. Eu queria que vocês falassem
pelo menos nesse começo, dos pontos negativos. Do que é de ruim, de ter uma base. Por que, por exemplo, assim, eu queria saber a opinião de cada um sobre o que vocês acham que é a Indy perfeita, por exemplo. Por exemplo, assim, a Indy deve sair para fora, a Indy não deve sair para fora, a Indy deve ser multimarca, a Indy não deve ser multimarca. O que seria interessante para a Indy como base de negócio, talvez? Ou ela deve focar a competição? Ou ela deve focar o que acontece dentro da pista, ou ela deve focar no crescimento como marca. O que seria, então, a Indy perfeita? Você, assim, é muito complexo essa questão. O Eduardo falou que isso acontece em algumas categorias, por exemplo, europeias, tipo a Fórmula 1, que muita gente chega e mete pau, mas eu não vejo essa questão de um norte de crescimento da categoria ser pautado por opiniões de fãs. O fã achar que a Indy deveria seguir isso ou aquilo. Existem trocentos Mark Miles só em fóruns de internet. E eu, infelizmente, vejo isso como prejudicar o trabalho de alguém que está lá, porque nunca alguém vai estar satisfeito. Sempre vai ter alguém insatisfeito com alguma coisa. Vamos ter um exemplo. Fontana 2015 foi a melhor corrida da história de todo o automobilismo mundial. Teve gente que reclamou dessa corrida. Entende? Entendeu? Isso pode prejudicar a Indy, porque a Indy, desde aquela corrida, não sabe o que fazer. Não sabe. Agora que ela teve autoridade, chegou e falou: a gente vai ter uma corrida de tal maneira. Vamos prejudicar um pouco a corrida nos ovais, baseado em opiniões dos pilotos. Em compensação, vamos fazer um carro mais propício para o design, para a atratividade do visual do carro, em detrimento à performance dele. A Indy exatamente ainda não chegou, 12 anos depois da unificação, a um patamar de chegar, e esse aqui é onde a Indy deveria focar. Veja só, em 2015 a 2017 a Indy teve trocentas aletas. De 2018 para cá, ela tirou quase todas. Um carro completamente diferente. Ou, diria eu, um objetivo totalmente diferente em apenas 3 anos. Isso significa que a Indy não sabe exatamente aonde deve focar. E isso eu vejo como lado prejudicial, porque você cria uma base de fãs agora, que gosta das corridas de 2018 para cá, e quando chegar em 2021, o carro vai ser totalmente diferente. Essa base de fãs atuais vai virar viúva dessa época agora e vai reclamar das corridas de 2021. Assim como a gente tem já viúvas de 2015. Já temos, sim, acreditem, viúvas do DW12 antigo de 2012. Que tem gente que quer que o carro volte a ser aquele carro que era antes, lá em 2012. Nunca. Não vai, nunca. Nunca. Isso tem um ponto positivo, Daniel. Essas mudanças aí tem um ponto positivo, tá? O pessoal tinha lá, até 2011, tinha um formato, me final aos ovais, né? Mais aos ovais, mas também serve pro resto. Mas tinha um tipo de corrida, tá? Tinha um formato específico. Entrou 2012 com o DW12, né? Foram 3 anos mudou totalmente, tanto misto quanto oval. Mudou muito, a dinâmica das corridas mudaram. Quando entrou o AeroKit 2015, a primeira versão, mudou de novo, os ovais começou a ter pack racing, etc, quando aumenta a pressão dinâmica, né? Quando eles ajustam lá, porque 2015 foi só Fontana, as outras não teve pack racing, né? É só uma questão de ajuste, mas o carro dá opção. Desculpa, Emanuel. Na real, 2015 teve pack racing até em pouco, não? Sim, mas é uma questão opcional do ajuste do carro. O kit dava a opção de tu fazer pack racing aumentando a inclinação ali. Mas o fato é o seguinte, mudou totalmente já o formato de dinâmica da corrida. Depois, agora 2018, mudou de novo. Então 2011 tinha um, até 2014 era um segundo, até 2017 era outro, e agora nós temos um quarto formato de corrida, e provavelmente 2021, 2022, que eu não sei quando que vai entrar o novo kit, mas vão ser provavelmente 5 formatos diferentes de corrida em 10 anos, digamos. 10 anos. É uma média de 2 por ano, praticamente. Então, você acha isso bom? Assim, ó, não é que é bom. Eu penso pelo lado positivo, que isso aí é mais ou menos o que a NASCAR faz hoje. Não, pera aí, pessoal, vamos fazer um negócio aqui pra ver se dá certo. Deu certo, beleza, mantém. Não deu certo, tira.
Tá? Um exemplo disso só pra ilustrar que eu tô falando da NASCAR, né? Na Truck eles colocaram o lance dos segmentos a cada 20 voltas, sei lá o que é, cada 20 minutos tinha que botar uma bandeira amarela. O caution clock, isso acontecia na... Eles falam bem claro, isso não é permanente, nós vamos fazer um teste pra ver como vai ser. Aí os fãs nem reclamaram muito, beleza. Tanto que não entrou no ano seguinte e eles cortaram. Porém, eles pegaram a ideia para fazer os stages a partir daí. De tanto tempo, no caso, tantas voltas, ia ter os stages, né? Os estágios. Então, quer dizer, o cara testou uma coisa que não deu certo, mas gerou outra. Agora estão tentando botar o Pack Race na NASCAR. Né? Tá demorando, tá custando, mas estão conseguindo melhorar as corridas. Quer dizer, quando a gente começa a testar, o lado positivo é que a gente sabe o que pode dar certo e o que não dá. Qual é o lado bom? Acharam um formato de pack racing perfeito lá em 2017. Acharam, o carro tem que ser desse tipo para poder fazer uma corrida perfeita de pack racing. No caso de Fontana, Texas, enfim. Acharam ali um formato perfeito. Aí mudaram, perdeu. Quer dizer, a gente sabe agora qual é o carro que vai dar uma corrida perfeita, o carro que vai dar uma corrida uma sono, qual é aquela que não vai ter ultrapassagem, que é aquela de 2011 não tinha ultrapassagem nenhuma. Quer dizer, tu consegue ter os tipos diferentes de corrida, tu já sabe, já tem tu já sabe para onde tu pode ir, quais as opções. E aí a partir de 2021, eles olha, não ficou tão bom 2018, 2017 ficou ruim, mas 2017 era muito perigoso, porque Pack Race, mas em 2012 a 2014 não tinha Pack, mas era um meio termo e os carros podiam andar em todos os lados da pista. Quer dizer, eles começam a pegar elementos de características do ponto bom de cada um e pode fazer o próximo, né? E isso é o lado bom. E outra coisa que eles acabaram descobrindo é que para misto e circuito de rua, eles encontraram o carro perfeito agora, entendeu? Encontraram, digamos, o carro perfeito para oval em 2017 e não tinha um carro bom para misto porque era muita turbulência, e agora acertaram. Então, pensando pelo lado bom, eu acho que a gente pode tirar os pontos positivos daí, embora também tenha pontos negativos também seja ruim, mas então, a gente consegue pegar isso aí. Mas eu vou te dar um exemplo, também vou trazer o Eduardo aqui um pouco na conversa, mas eu vou te dar um exemplo assim interessante. Você tinha comentado, a Indy está tentando chegar em algum patamar perfeito, e ela descobriu que o carro de 2018 é perfeito para mistos e o carro de 2017 é perfeito para ovais. Pois bem, acredite, pessoas elogiavam os carros de 2017 nos mistos e estão odiando o carro de 2018 nos mistos. Ao contrário, nós 4 conhecemos pessoas lá no chat do fórum que gosta das corridas nos ovais desse carro de agora. A questão é essa base de fãs que é polarizada. Você acha que é uma coisa perfeita? Pergunta pro seu próximo. Esse cara é completamente diferente. Ele acha completamente diferente. Ele é totalmente contrário da sua opinião. E esses dois tipos de coisas que eu tô vendo de prejudicar a Indy. Porque a Indy não sabe aonde está indo. A Indy, ela vai ouvir um cara, ele fala, não, continua, mantém esse ritmo. O outro chega e fala, não, troca tudo. Não, mas peraí, o que eu faço agora? Vou ouvir um terceiro. O terceiro, eu não sei. Agora ferrou. Porque a Indy não sabe, não consegue. O pessoal, cada um quer o seu. Eu vou te dar justamente o que você acabou de falar. Um carro é perfeito, o carro é outro. Isso é equivocado de dizer, porque a própria Indy não acha o que você acha. E por que a mudança mais grave que aconteceu foi em 2017 e 2018? Por que grave? Porque claramente o carro de 2017 era bom em uma coisa e ruim em outra, certo? Em 2018 inverteu a ordem, certo? Inverteu. E aí, em 2021 pode reinverter essa ordem? Tem critério? Nenhum. Não tem critério. Simplesmente os caras pegaram, quer saber? Não sei, acho que eu vou fazer assim. Por que eles fazem assim? Porque eles não sabem onde ir. E eles pegam as opiniões, as bases deles, tiradas da própria cabeça. Não tem muitos conhecimentos assim, ou teorias científicas para isso. E é por isso que eu coloco que a Indy, Eduardo, é única por causa disso. A Indy é única. Cara, quando eu penso sobre isso que você falou, eu concordo muito com o que você disse. Eu acho que a gente precisa ir um pouco mais além para entender como a divisão recente influenciou nisso. Aí você citou há pouco tempo atrás que foram 2 divisões na história, e aí eu vou pegar a última mais especificamente, a de 96, porque é algo que está mais fresco na memória, aconteceu há menos tempo e tudo mais.
é bom destacar algo que eu vejo bastante, que a Indy, ela era uma categoria que estava muito bem antes da cisão. Assim, muita gente diz hoje, cria uma visão um pouco até romantizada hoje, de que a Indy estava se tornando tão grande quanto a Fórmula 1. A Indy ameaçava a Fórmula 1. Só um parênteses. Prost, Senna, Nigel Mansell, o pessoal da Fórmula 1 ia vir para a Indy, né? Tanto que também criou aquela questão, os refugos da Fórmula 1 estão indo para a Indy. Mas enfim. Pois é, e não sei se ela estava chegando num nível assim de igualar a Fórmula 1, mas era claramente... Popularidade estava chegando bem perto, eu lembro bem dessa época. Popularidade estava top, sim, estava muito top. E também, pessoal, pegando um gancho também, é que muitos também viam na Indy naquela época uma chance assim, de ter uma chance de vencer que não encontrava na Fórmula 1, né? Exemplo mesmo, o Zanardi. Zanardi, ele praticamente comia poeira na Fórmula 1 quando ele corria pela Lotus. Aí foi pra Chip Ganassi, lá conquistou os seus 2 títulos e lá ele descobriu que tinha uma categoria onde ele podia mostrar que era top, porém dava a chance dele de mostrar realmente do que era capaz de fazer. Então muitos naquela época que saíram da Fórmula 1 viram na Indy assim uma chance de mostrar do que era capaz, né? Então acho que foi a partir daí que começaram toda essa preocupação com essa crescente internacionalização, desculpa o gaguejo, que muitos falam que prejudicou, outros falam que ajudou, enfim, tudo isso. Pois é. E aí, voltando, antes da divisão, a Indy era uma categoria que, como vocês falaram, já estava atingindo um nível de popularidade alto, estava atraindo muitos pilotos, tipo em 93, por exemplo, a gente viu Emerson Fittipaldi e Nigel Mansell brigando por título, tipo... Mansell que era o campeão da Fórmula 1 e atravessou o oceano para correr na Indy. Então, era um nível... Foi campeão, né? E foi campeão seguindo na Indy. Pois é. O cara foi bicampeão seguido, assim, em 2 categorias top, né? Pois é, então, um nível de popularidade alto, pilotos de alto nível, muitos patrocinadores, dinheiro rolando, e aí acabou acontecendo a cisão. E por N motivos, com o passar do tempo, as 2 categorias, no final, acabaram se enfraquecendo muito. Então, desde então, acho que existe uma certa visão um pouco, vou dizer até romantizada das pessoas, de como era boa a Indy nos anos 90, olha quanto patrocínio, olha quanto piloto bom, olha a galera vindo pra cá, o nível era altíssimo. Bom trabalho. E aí eu não vou dizer tipo, que se tenta repetir o que acontecia, que aí eu acho que é um pouco demais, mas se tenta... As pessoas têm muito aquilo na visão e querem que a Indy seja... Não vou dizer que seja aquilo de novo, mas que chegue perto do que foi. Sendo que hoje a gente tem uma conjuntura, não só dentro da Indy, mas também de outros aspectos externos, que torna isso bem mais difícil. E aí tem outra questão que o Daniel falou, que é de ela tentar, às vezes eu vejo isso, né? De tentar, às vezes, agradar um pouco os fãs um pouco demais e meio que não saber para onde ir. E aí, como o Daniel mesmo já falou há algum tempo atrás, a Indy eu vejo que ela meio que tenta, às vezes, agradar um pouco, tenta fazer um pouco para agradar cada tipo de fã e, no fim das contas, ela acaba meio que se perdendo. E aí eu acho que, assim, qualquer esporte, não só no automobilismo, qualquer esporte, ele precisa ouvir a sua base de fãs para saber o que fazer, porque, querendo ou não, é o fã que assiste, é o fã que consome, é o fã que discute aquilo, então ele é quem precisa ser atingido. Mas aí você tem que tomar cuidado para não sair impondo as coisas, mas acabar meio que ouvindo um pouco demais e fazer exatamente isso que está acontecendo, que é querer dar voz a todo mundo e no final não dar nada a ninguém. Porque às vezes a gente acaba se perdendo e meio que isso rola um pouco dela acabar tropeçando entre as próprias pernas. Pois é. E às vezes acabar focando em algumas questões que talvez não sejam tão importantes e não dá tanto espaço a outras que deveriam ser mais debatidas. A questão, assim, de você focar demais no fã, ela deixou de ter também agora. Muitos reclamam também, porque reclamação é praticamente comum entre os fãs, o Mark Miles resolveu fazer a autoridade. Se é autoridade, ele vai fazer as coisas e etc. Por exemplo, fim do Pack Racing, que é alguma coisa que a Indy, do momento, com a diretoria atual, não quer. Apesar de alguns pilotos quererem, Ed Carter, Tony Kanaan, alguns pilotos quererem a volta do Pack, alguns outros também, como Will Power, acho que o Pagenaud também, não querem. E o Mark Miles resolveu, temos uma base até mesmo de pilotos que está dividida.
Então eu vou simplesmente fazer o que eu acho certo. E pá! Fim do Pack Racing. Não vamos ter Pack Racing, os ovais vão ser dessa maneira. E muitos reclamam agora desse autoritarismo do Mark Miles de chegar e ele achar que está certo e ele fazer a categoria do jeito que ele quer. É uma das primeiras vezes da história que a Indy fez algo que não queria exatamente agradar todo mundo, como acontecia com o Randy Bernard, né, um tempo atrás. Que, aliás, para botar um parênteses, o Randy foi o cara que fez o calendário mais equilibrado da história da categoria em 2010. Em 2010, o calendário tinha, se não me engano, 16 provas. 8 ovais... 17. Não. Acho que não. 17. Não, eu lembro... Eram 8 ovais e 9 entre misto e de rua. Ai, cara, eu acho que era 4 de rua, 4 mistos e 8 ovais, porque eu lembro que era muito equilibrado. Foi o mais equilibrado da história. Eu não lembro em questão de quais era oval, aliás, qual era misto e de rua, mas eram 8 ovais e 9 dos outros. Eu acho que o Edmonton, eu acho, que é um aeroporto que eu não estava contando na época, então eu acho que realmente tu tá com razão. Mas enfim, ele criou o calendário mais equilibrado que você pensa, ninguém vai reclamar do calendário, não é mesmo? Aí chegou lá em 2010, e eu lembro dos fóruns de Orkut da vida. Rapidinho, esse 2008 calendário estava bem equilibrado, 2008. Era mais ou menos 10 para cada lado, ou 2009 era 10 para cada lado. Ou 9 para cada lado, uma coisa assim. Mas não, acho que 2009 não era porque, tipo, por exemplo, o Toronto tava fora e aí tinha mais ovais. Mas era 1 ou 2 a mais oval, mas tava bem mas equilibrado. enfim. A questão que eu quero chegar é... O cara quer fazer um calendário equilibrado, ele acha, todo mundo, agradei todo mundo, né? Pronto, perfeito. Quem gosta de misto vai ver, quem gosta de oval vai ver. Aí chegou nos fóruns de Orkut no Brasil, ele chega e olha os seguintes comentários. Tem pouco oval. Tem pouco misto. Tem pouco de rua. Faz um calendário com 40 pistas, correm todo final de semana até na quarta-feira. E vai ter nego reclamando. O fã da Indy é impressionante, cara. Isso, assim, entre ajudar e atrapalhar mais a categoria, eu tô mais na balança de que atrapalha mais do que ajuda. Porque às vezes nem o próprio fã sabe o que quer. Alguns fãs, eles não entendem o contexto da Indy atual. O contexto da Indy atual, há muito tempo, é fazer caixa. Para, pelo menos, ter a conta equilibrada comparado com outras categorias. Por exemplo, o cenário mundial de automobilismo está definhando. Então é muito importante você ter um caixa para sobreviver pelo menos por um pouco mais de tempo do que outras categorias, que você vê que faliram ou simplesmente deixaram de existir, como a World Series da Renault, a 1GP, Super League Fórmula, simplesmente deixaram de existir em 10 anos porque acabou o caixa. A Fórmula E talvez esteja indo para o mesmo caminho, mas isso é outra coisa. A questão é, a Indy está no contexto de fazer caixa e ir aonde eles querem que a Indy vá. E aí o pessoal vai querer mais ovais, o pessoal vai querer que a Indy vá correr em Brands Hatch, ou em Rockingham, ou em Lausitz, ou em Motegi, ou sair para fora, ou ter multimarcas. E às vezes não precisa pensar tanto para entender que isso é um contexto totalmente fora da realidade da Indy, pelo menos atual. E então esse que é o problema. Eu vejo que atrapalha mais porque esse pessoal quer impor algo que não tem como impor. E aí eles reclamam. E aí eles recomendam mal. E aí eles ameaçam não assistir. E a Indy sempre vai perder. Então, entre a balança, ajuda ou atrapalha, eu infelizmente coloco que muitas vezes atrapalha. Porque às vezes o fã não sabe o que quer. Ele tira a Indy da cabeça dele, cria a própria Indy. Às vezes, como eu falei, eu, o Eduardo e mais alguma galera não vimos a Champ Car, a Kart ou a RL. A gente só viu por YouTube. E aí a gente achou que era massa, aquela tal coisa. Tipo, a IRL era massa, a Champ Car era massa. Nem foi pesquisar muito sobre. E aí pronto, esse é o modelo perfeito de Indy. E ele não entende que a Indy atual não tem como implementar esse tipo de modelo hoje. Simplesmente ela ia acabar correr em Chicago no meio do nada? Com o oval falido? Não! Vai querer meter montadoras e pneus e o cacete A4? Não! Vai correr a Inglaterra e a Alemanha e Japão? Não! Não dá. Não dá agora. E esse pessoal quer impor essa Indy. E, infelizmente,
às vezes a Indy se perde, justamente o que o Eduardo falou, porque esse pessoal não consegue entender que a Indy não pode agradar todo mundo. É que no final dos anos 90, Daniel, aliás, na época, um pouquinho antes da cisão, a categoria ela tava bombando de popularidade, tá ficando nível de Fórmula 1 em termos de popularidade. Cara, era legal, os carros eram mais bonitos, as pistas eram mais legais, tinha oval, tinha Indianápolis, tinha não sei o que, tinha Michigan, Fontana, etc. Cara, eram umas coisas bem bacanas, assim, e os carros eram mais rápidos, e Fontana chegava quase 400 no vácuo, enfim. E com essa popularidade também tinha a indústria do tabagismo, que estava dando um monte de dinheiro para a categoria ali, antes das proibições, né? Eu acho ridículo, inclusive, as proibições, enfim, cada um faz o que é da sua vida, que é fumar, né? Cada um cuida do seu. Mas, enfim, a categoria tá ficando muito rica, assim, perto do que era antes do que é hoje, né? Tava ganhando muito dinheiro. Então ela pensou, agora que tô com dinheiro, agora eu vou escancarar, agora eu vou chutar o balde. Aí botou no Brasil, botou a Austrália, Canadá, Japão, México, Alemanha, né? Tava quase que no Fórmula 1, né, cara? Tava no mundo inteiro quase. Tinha na América do Sul, na América do Norte, na Ásia, na Europa, só faltava corrida na África e na Oceania. Na Oceania já tinha. Só faltava na África e na Antártida, porque do resto tinha tudo, né, cara? Índia na Antártida. Só faltava lá, porque tinha tudo que era continente. E na África também. Então, Papai Noel, grande prêmio do Papai Noel. Então, assim, e eles começaram a torrar dinheiro, fazer uma coisa que a Fórmula 1 tava fazendo, torrar dinheiro. E aí ela quebrou, já era só kart, né, na cisão lá por 2001, mais ou menos. E eles torraram tanto, além disso, a má gestão, né, além da má gestão, eles gastavam demais e já não tava, aí parou de entrar grana, né, por vários motivos, por causa da má gestão não tava mais entrando grana. O tabagismo lá, do tabagismo já não dá mais dinheiro, etc. Só uma coisa, Manuel. Oi. Você pode ver tudo isso da cisão no Indy Center Brasil, que o nosso querido Matheus fez uma reportagem, assim, alguma coisa fenomenal de mais de 100 páginas praticamente, sobre a cisão e tudo que envolveu ela, porque é tão complexo que realmente ele precisou fazer 10 posts separados com o material completo. E ainda a última parte, né? Deixa eu perguntar só um pouquinho... Ô, Matheus, cadê a última parte da cisão, Matheus? Ô, Matheus, cadê o final da cisão, Matheus? Não, ele vai fazer quando a Indy se dividir de novo, né? Que daqui a algum tempo vai ser... O legado vai ser a terceira cisão. Então, assim, então a gente já sabe que não, o pessoal que quer... tem que ir para a Europa, eu gostaria, claro, que fosse para a Europa, como eu gostaria que fosse um calendário de 2000, 2001, eu adoraria ali. Né? Mas enfim, não dá porque não tem dinheiro em caixa. A categoria tem que ter mais dinheiro, tem que ser uma categoria muito mais rica para fazer isso, e mesmo que seja rica, tem que ser tudo com o pé no chão, não pode fazer exageros, e porque senão vai perder toda a grana de novo, aí pode falir de novo. Então tem que ser tudo com o pé no chão e aos poucos, né? De repente, um dia, daqui a 2, 3 décadas, quem sabe eles consigam fazer isso, né? Mas sabe-se lá como. E eu me pergunto, como é que a Fórmula 1 consegue o mundo todo e nunca falta dinheiro, né, cara? Isso que então, deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma bolha, tá? Que tá prestes a estourar. Principalmente com a questão da Mercedes ganhar tudo. E tem até a teoria de conspiração dizendo que a Mercedes foi meio sabotada, ou ela se auto-sabotou para não ir bem na Áustria. Por causa da questão... de haver um equilíbrio que nem na época do Schumacher existia. Então, né? Vamos ver, né? A questão é o seguinte, para uma finalizada desse tema todo, eu queria perguntar para cada um de vocês, começando pelo Diego, se vocês estão felizes com a Indy atual. Se a Indy atual está satisfazendo vocês, porque como o Emanuel tinha comentado, a Indy hoje está com o pensamento de tentar ficar com os pés no chão, não criar tantas expectativas, por exemplo, ir para onde querem, assim, muito cautelosa com todos os acordos que faz, menos os da TV, que foi uma droga, né? Os da TV foi uma bela de uma bosta que ela fez. Merda completa. Horrível. A única cagada, talvez, assim, a maior cagada desde a cisão foi esse contrato de bosta que fizeram. Foi uma decisão horrorosa. Nossa. Não, desde... horrorosa.
Desde... O cara, em 2009, quando assinaram com a Versus, os caras pensaram, pô, tá louco, né? A Champ Car com a Spike TV. O cara achou, nossa, essa aqui vai ser a pior. Não, conseguiram piorar a situação. Mas enfim, vamos começar com o Diego. A Indy está satisfatória para você hoje? E se não estiver, onde ela pode ser melhorada? Olha, eu adoraria se que a Indy fosse aquele calendário ideal, equilibrado em circuitos mistos e ovais. Eu tô assim, satisfeito assim, mais ou menos satisfeito, porque a gente queria, como muitos, como já falei agora, queria mais ovais, né? Porque é a essência da Indy, querendo ou não, é onde a Indy nasceu, e tirar isso da Indy é como roubar a alma dela, é meio um Shang Tsung que fala, your soul is mine, enfim, bobagem. Boa referência. Enfim, mas eu acho que no momento a Indy ela tem que permanecer por mais, tem que ter mais um pouco mais de pé no chão, sabe? Tipo, saber onde vai correr. Esse negócio de internacionalização, por enquanto não, mas se for para correr outro país, tipo assim como aqui pelo continente americano, né? Como já faz no Canadá, sei lá, se posteriormente vier correr aqui no Brasil, aliás, Brasil não, que depois daquela merda lá em Brasília, acho que isso não vai rolar tão cedo. Em 20 anos não vai acontecer. Tipo isso. Então, eu acho que a gente, por enquanto, ela tem que ter um pouco mais de pé no chão, assim, e saber recobrar aquela base de fãs que se estilhaçou, que se espalhou, pô, depois de toda essa cisão, depois dessas mudanças de pacote, a saída de muitas pistas, né? Muitos querem também a volta do Pack Race, que depois daquele trágico incidente que envolvendo o Dan Weldon, isso teve um forte impacto na categoria. Então, é uma coisa que a gente tem que saber galgar assim, muito devagar para recuperar essa base de fãs, porque no momento agora assim de querer dar um passo mais do que a perna, só vai fazer com que a categoria caia no chão e cause um estrago ainda maior. É isso. Vamos lá então com o Eduardo. Praticamente quase considerações finais, né? Não sei bem se é isso, porque o debate todo se resume a isso. É mais ou menos isso, né? No fim das contas. Considerações finais que poderiam entrar em qualquer momento do episódio, né? Praticamente. Cara, eu tô com o que já foi dito aí, assim, eu acho que o ideal para a Indy é ter um calendário mais equilibrado. Acho que você consegue atender uma maior quantidade, uma gama maior de público dessa forma, você deixar de forma mais equilibrada os circuitos que existem para que a galera possa ter tudo disponível para assistir. Mas é aquela coisa que eu toquei nesse ponto, né? O Daniel falou sobre isso também. Acho que acima de tudo, primeiramente, a Indy precisa saber o que ela quer. Tipo, ela precisa, apesar de que a gente pode falar de algumas coisas que têm sido feitas nos últimos anos, ela saber o que é que ela quer fazer. Se vai dar certo ou se dar errado, aí é algo que a gente senta, discute. Aqui mesmo no IndyCarCast a gente tem esse espaço para poder discutir o que acontece na Indy. Mas que, acima de tudo, ela defina qual é o seu norte. Ela ela bata na mesa e diga, olha, vai ser assim, olha, vai ser assado. Vamos ouvir não sei quem, vamos ouvir fulano, Beltrano, não sei quem, vamos fazer assim, assado e pronto. Porque senão ela pode acabar se perdendo um pouco e tomar um caminho que talvez não seja tente ser o melhor para todo mundo e no fim das contas não seja o melhor para ninguém. E aí, só para lembrar, o último que tentou fazer o agrado para todo mundo, o Red Bernard, ele praticamente caiu fora depois da morte do Weldon, né? Foi escorraçado. Em Las Vegas. Aliás, eu até achei injusto, né? Só um parêntese, eu achei muito injusto, porque a ideia dele em si era boa. Só que houve um exagero de agradar todo mundo. O exagero ali foi criar um espetáculo para todo mundo, e aí ele enfiou 34 carros no oval de 1,5 milha. Não é em qualquer oval. Talvez no Texas seria mais perigoso do que em Las Vegas, com a progressão e vários carros lado a lado. Então, foi assim, tudo aconteceu para dar errado ali. Mas enfim, Emanuel, fecho contigo. Então, cara, eu em partes, assim, de modo geral, eu tô bem satisfeito, assim, com o que a categoria tá conseguindo expandir. Claro, a questão da televisão aí, infelizmente, não dá pra considerar nada, mas em termos de calendário, assim, mistos e de rua, eu acho que tá bacana, né? Eu fiquei chateado porque saiu saiu Sonoma pra entrar, né?
Laguna Seca é bem tradicional, mas é uma pista horrorosa pra corrida, assim. Fiquei chateado com isso. Fiquei chateado que saiu o Glen. Portland também, não sou muito de Portland, né? Mas, só um parênteses. O Glen talvez volte, né? Tem aquelas coisas assim, aqueles boatos que pode voltar, mas... Eu gosto muito de Glen, assim, eu gosto muito de Cleveland, né? Mas enfim, a gente não sabe. Mas enfim, no geral, misto de rua tá bom, tá bacana. Tem várias pistas clássicas ali e tem umas mais recentes também que estão fazendo corridas muito boas. Em termos de oval, assim, realmente eu sinto saudade de ter mais Fontana, Michigan e alguns de uma mini-meia ali, eu sinto muita saudade. Eu acho que realmente tem pouco oval, acho que, tudo bem, são 5 ovais hoje, mas eu acho que se a cadeia se esforçasse um pouquinho mais, talvez conseguisse negociar uma sexta corrida, uma sétima talvez, acho que pelo menos isso. Claro que eu gostaria que tivesse no mínimo 10, mas acho que se esforçar um pouquinho daria para botar 1 ou 2 ovais a mais. Acho que é possível, ainda com o pé no chão. E esse lance de internacionalização eu não penso agora, porque também não adianta, como eu falei antes, não adianta. Eu gostaria que tivesse em outro lugar do mundo, mas não adianta fazer e acabar com a ideia de vez e sobrar só em de 500, né? Mas enfim, de modo geral, eu tô gostando bastante. O carro tá muito bacana, tá muito bonito. E o formato para misto tá bacana, que é o que a maioria das coisas são misto de rua. O formato tá ali bacana, né? Só sonho aí com o próximo kit aí, pelo menos um meio termo entre o pack e o non-pack ali. E acho que é isso aí, minhas considerações finais. Bom, eu também queria rapidinho falar também um pouco de considerações minhas, né? É que a Indy, ela é uma categoria única, todo mundo sabe. Não somente pela base de fãs, porque ela tem ovais, porque ela tem essa questão de querer fazer corridas talvez até mesmo diferente dos outros. A ambientação é completamente diferente e também isso é entendível do porquê que existe o fã que quer fazer a Indy ser perfeita, porque ela tem potencial para ser perfeita. Ela tem potencial para ser a melhor categoria de automobilismo do planeta. E aí cada um quer fazer do seu jeito, aí que tem esse detalhe. E por isso que essa pauta surgiu, porque infelizmente ela nunca vai ser perfeita para alguém. Mesmo que seja perfeita para a maioria, boa parte não vão conseguir enxergar isso, como eu tinha citado em exemplos, Fontana e etc. Então, enfim, é só torcida, né? E aí uma última questão também sobre essa parada dos ovais. Eu gostaria também de mais ovais, obviamente, mas entendo que pode ser que não tenha ovais. E eu gostaria também que ela se sustentasse dessa maneira, porque as equipes precisam comprar um chassi diferente para oval. E não valeria a pena comprar apenas para a Indy 500. Você desvaloriza o evento Indy 500 se você tiver que comprar um chassi somente para o evento Indy 500. Então, teria que ter mais ovais para ter uma ajuda nesse caso. Enfim, pessoas, esse foi o IndyCarCast número 131. Um debate legal sobre essa questão da bipolarização, se isso ajuda ou atrapalha a questão da Indy como um todo. Estive aqui com o Diego Souto, muito obrigado, Diego. Eu pensei que ele ia falar, mas ele estava... Foi muito bom o podcast e mais uma vez foi um prazer estar aqui, né? Para a gente debater essa questão que é muito relevante para esse momento da IndyCar. Então, muito mais tópicos vão surgir, né, sobre aqui. Esse assunto não para por aqui, né? Muitas coisas vão surgir, vão surgir boatos de que pistas vão entrar. Então é um assunto muito extenso que é só acompanhar o desenrolar dele. No mais, é uma satisfação estar aqui também nesse podcast. Valeu. O Eduardo também, valeu, Eduardo. Boa, valeu, galera. Bom demais poder voltar aqui, debater aqui é sempre bom. E é o que vocês já disseram, né? Essa é a nossa opinião, não quer dizer que quem tá ouvindo vai concordar ou vai discordar. A gente tá aberto aí a debate. Muita gente tem muita coisa interessante para falar. E é isso, falar sobre Indy é sempre bom. E um abraço a todos que estão ouvindo aí. E o Emanuel do Indy Forever? Então vamos mandar um abraço para todo mundo aí. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui podendo discutir assuntos que não são do dia a dia da Fórmula Indy, né? São um assunto meio paralelo aqui. É muito bacana a gente fazer isso de vez em quando. E convidar o pessoal para acompanhar o Indy Forever, acompanhar lá o nosso canal no YouTube. Aos poucos a gente está voltando para lá. Agora já posso fazer live lá tranquilo. E as corridas eu estou postando apenas no Facebook.
Então vocês podem acompanhar lá no Facebook. E tem corridas de outras categorias lá também, que eu acabo postando, às vezes uma corrida aqui da NASCAR ou alguma outra coisa da INSA, o EC, né, para ver se eu acho um pouquinho mais, atrair um pouquinho mais pessoas ali pro canal, para ver se a gente consegue aumentar a base de fãs aí. E também um projeto paralelo de narrações ali, que a gente está testando em outras categorias, então convidamos aí o pessoal para ir lá acompanhar, curtir, mandar mensagem dizendo se gostou, se não gostou, e enfim, é isso aí. Abraço! E é isso aí. Também você pode ouvir esse podcast aqui no YouTube, no IndyCarCast, nos nossos agregadores, no Spotify, no iTunes, enfim, em vários agregadores também. Também no IndyCenterBrasil.com.br, que é o seu portal de notícias da Indy, o melhor portal de notícias da Indy. Dos parceiros do IndyCar da Depressão no Facebook, como o Emanuel também falou, o Indy Forever. E é isso, pessoas. Vamos dar aquele tchau para terminar o programa de vez, esse debate que nunca vai acabar, mas pelo menos por hoje vai. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.